Dificuldades chegam a todo instante, verdade ou mentira? Algumas dificuldades que chegam, a gente procura. Por exemplo, você montou uma empresa, você já sabe que vai ter dificuldade, mas você está procurando, por quê? Porque você tem um alvo de ter uma empresa que te dê uma remuneração, que gere emprego para pessoas da sua família, seja lá o que for. Então, tem dificuldade que chega porque você quer, porque você procurou, mas tem dificuldade que chega sem avisar. As dificuldades, elas chegam em casa, no trabalho, no amor. Se eu perguntar aqui, quem está enfrentando alguma dificuldade, talvez alguém aqui diga assim, não, está tudo bem na vida. Se está tudo bem, fica tranquilo, que falta pouco para a sua dificuldade chegar. Fica tranquilo, porque a vida não é assim, não é só tranquilidade para ninguém, Então, nós temos que entender como lidar com as dificuldades. Porque uma pergunta boa é, você está preparado para a dificuldade? Quando a dificuldade chega, muito casamento acaba, sim ou não? Muito filho sai de casa, muita droga passa a ser refúgio, muita bebedeira passa a ser refúgio. Quando chega uma dificuldade, a dificuldade gera outras dificuldades. Às vezes, chegou uma dificuldade financeira, a pessoa perde um pouco que ainda tinha. Às vezes, chega uma dificuldade de relacionamento e a pessoa simplesmente abre mão de todos os relacionamentos. Às vezes, a dificuldade traz um momento triste e a pessoa entra numa depressão. Às vezes, a dificuldade faz alguém tirar a própria vida. E a gente precisa entender, então, como lidar com as dificuldades. Nós temos mania de falar assim, quando a dificuldade chega de surpresa. Eu não esperava. Primeira coisa, você dizer que não esperava não quer dizer que Deus não avisou. Às vezes, você não esperava porque você não quis esperar mesmo, porque os avisos foram claros. Estava tudo dizendo que o problema ia chegar. E você dizer que não esperava também não significa que não seja uma coisa corriqueira o que está acontecendo com você. Às vezes você não esperava uma coisa que é muito comum acontecer, mas você não esperava. Como lidar com as coisas que a gente não espera, com as dificuldades que a gente não espera, com as surpresas desagradáveis? Abra sua Bíblia em 1º livro de Crônicas, capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 1. E nesse texto, o rei Davi vai nos dar uma direção de como lidar com as surpresas intragáveis, com as surpresas desagradáveis, com as dificuldades surpreendentes. 1º livro de Crônicas 14, versículo 1, queria ler com você. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que lhe trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi teve certeza que o Senhor confirmara como rei de Israel o que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais mulheres e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibá, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafe, Elisama, Beliada e Elifelete. Bem, tem uns nomes aqui que você pode fazer uma escolha, quem não registrou o filho ainda. Bem, no versículo 8 vai dizer: quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal Perazim
e Davi os derrotou ali. Assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos, ali Davi ordenou que fossem queimados os ídolos. Os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo Davi consultou Deus, que lhe perguntou, que lhe respondeu, não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os de frente das amoreiras. Assim que você ouvir o som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim, a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Preste atenção, preciso de muita concentração, nosso horário está avançado, eu preciso ser objetivo, mas eu preciso da sua atenção. Queridos, Davi foi empossado rei no lugar de Saul. Você lembra que Davi era um pastorzinho de ovelhas? E um dia ele foi visitar seus irmãos e viu o exército filisteu tripudiando do exército judeu, do exército hebreu. E então ele decidiu enfrentar Golias, o gigante que era o grande gladiador dos filisteus. E ele venceu Golias, e ele arrancou a cabeça do Golias. E então Saul coloca Davi, que era um pastor de ovelhas, agora como seu general principal. Ele agora é o general que comanda o exército de Saul. E ele começa a prosperar, e ele começa a ter batalhas vencidas. E aí o Saul ficou com inveja dele. E aí o Saul tenta matá-lo, ele tem que fugir. E ele tem chance de matar Saul, mas ele honra Saul, porque ele entende que se Deus colocou, Deus é que vai tirar Saul do reino. Finalmente Saul morre, Davi agora é empossado rei. Ele agora começou a ter todos os requintes, todo o glamour, toda a influência, toda a homenagem que um rei merece. Mas ele ainda está em dúvida sobre como que vai ser a repercussão internacional do seu reinado. Ele ainda não tem muita gente de outros reinos se manifestando sobre como via, se o reconheciam, se respeitavam o seu reino. Ele foi recém-empossado. Aí ele recebe a visita de Irão. Quem é Irão? O rei de Tiro. O rei de Tiro leva para ele toras de cedro, uma árvore nobre, uma árvore muito importante para a construção civil da época. E ele leva aqueles presentes. Para quê? Para construir o palácio de Davi. Um rei precisa de palácio. Se você quiser ir comigo a Israel em setembro, você vai ver lá as ruínas do palácio de Davi. Do palácio de Davi. É interessantíssimo. Tem uma partezinha de Jerusalém chamada Cidade de Davi, que é onde ficam as escavações desse palácio de Davi. E ele então recebe a madeira para fazer isso. E finalmente agora ele tem as madeiras para fazer aquilo, e o Irão fala para ele, cara, parabéns, você agora é um rei respeitado. E o Davi está numa boa, ele está tão numa boa, que o versículo 3 e 4 diz que ele arrumou mais mulheres e fez mais filhos. Ele está tão tranquilo que ele falou, vou produzir. E toma filho com aqueles nomes que eu citei agora há pouco aí. Um monte de filho. Ele está tranquilo. Ele é um rei em paz. Aí, ele recebe uma notícia. Qual é a notícia? A notícia é que os filisteus, que já não gostavam dele, porque ele havia derrotado o gigante Golias, que os filisteus se revoltaram de saber que ele foi coroado rei. E o interessante é que no versículo 8 vai dizer algo assim, algo muito forte, diz assim, foram com todo o exército prendê-lo.
Os filisteus foram com todo o exército. Eles não mandaram uma guarnição, não. Eles não mandaram um grupinho, não. Eles foram com potência máxima. Eles foram com todos os seus soldados para poder prender Davi, esculachar Davi, humilhar Davi e depois mata Davi. O tempo da bonança acabou. O tempo de fazer filho à vontade acabou. O tempo da tranquilidade acabou. Um dia, um anúncio, um recado, muda tudo. Você está ali no palácio, tranquilo, construindo a piscina do palácio, construindo a sauna do palácio. Os palácios naquela época tinha piscina, tinha sauna, tinha tudo. Alimentação boa. Você tem que ir a Israel em setembro, você vai mudar a sua visão da Bíblia. Ele está lá construindo uma prosperidade, uma tranquilidade. Vem um anúncio, irmão, o exército mais perigoso do mundo está vindo para te matar. Assim é a vida. A vida, a gente está tranquilo ali, num diazinho bom, de repente, uma notícia chega. E aquela notícia desmorona um monte de tranquilidade que a gente tinha. Aquela notícia enfraquece toda a tranquilidade que a gente estava vivendo. Assim é a vida. Só que como que eu vou lidar com as dificuldades? A dificuldade vai chegar, mas como que eu lido com ela? Essa é a grande questão. Por isso o tema de hoje. E quando somos surpreendidos por uma dificuldade? E aí, eu queria dizer em nome de Jesus, que ao fim dessa mensagem, você terá todas as ferramentas para enfrentar a sua dificuldade, para vencer sua dificuldade e viver uma vida de bênção, mesmo que enfrentando alguma dificuldade. Quem toma posse dessa palavra, amém? Bem, a surpresa ruim não vai fragilizar você se algumas coisas acontecerem. Primeiro, se você estiver onde Deus quer. Irmão, no versículo 2, nós vamos ler uma coisa interessante. Vai dizer assim: então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel. Davi teve certeza de que ele, que era um pastor de ovelha, agora era rei, porque Deus quis, foi Deus que determinou, foi Deus que escolheu. Ele estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Não adianta estar onde Deus quer que você esteja, é preciso ter a atitude certa com o lugar onde você está. Mas uma coisa já é certa: Davi estava onde Deus queria que ele estivesse. Sabe qual é o problema muitas vezes? O problema é que quando chega uma dificuldade, você está na companhia que não devia, você está num ambiente que não devia, você está em sociedade que não devia, você está em conversa que não devia, você está em acordos que não devia. Quando você está onde Deus quer, se você está enfrentando uma dificuldade e você está onde Deus quer, Deus te dará condições de enfrentar esse momento. Deus te dará condições de lidar com esse momento. Se eu estou onde Deus quer e vem uma dificuldade, Deus tem uma saída. Agora, se eu estou fora de onde Deus quer que eu esteja, aí, querido, é por minha conta, aí é por minha escolha. Eu fiz uma sociedade, eu fiz uma coligação, eu fiz uma conexão, eu estou no ambiente, eu frequento um ambiente, eu ando com certas pessoas que Deus não queria que eu fizesse isso, porque não está sendo bom para mim, mas eu fiz uma escolha. Então nesse momento eu assumo a questão, eu assumi agora a responsabilidade de lidar com a dificuldade. Mas se eu estou aonde Deus quer, pode vir o que for. Ao longo dos meus 28 anos de ministério pastoral, eu já enfrentei muitas lutas, nunca, minha mulher é testemunha, nunca perdi uma noite de sono, nunca perdi uma noite de sono por causa de problema, nunca, por quê? Porque eu tenho convicção de que, embora eu tenha minhas ações empresariais, algumas coisas ligadas ao ministério que eu faço,
a minha centralidade, 99% do meu tempo, é o quê? É função pastoral. Eu estou onde Deus queria que eu estivesse. Ele me escolheu para isso. Eu não tenho dúvida. Eu não queria ser construtor, eu não queria ser empreendedor da indústria, eu não queria ser influenciador do TikTok, dançar, não queria também não. Deus me chamou para ser pastor. Então qualquer pancada que vier para ministério, pode vir, que eu estou dentro. Por quê? Porque eu estou aqui, Deus me colocou. Se eu não estou em pecado, se eu estou amando a Deus, se eu estou fazendo a minha parte, Deus vai dar uma solução. Quem entendeu? Se você está na sua vida, onde Deus quer que você esteja, vivendo como Deus espera que você viva, ei irmão, pode ter dificuldade que for, você vai saber lidar. Deus vai dar uma saída, Deus vai dar uma ferramenta, Deus vai dar um escape, Deus vai fazer um milagre. Um rapaz, crente, se encantou com a moça não convertida. Aí falaram com ele, cara, esse namoro aí, ele falou, não, estou trazendo ela para a igreja. Pode dar certo? Pode. Ela pode se converter? Pode. E aí, ele trouxe para a igreja, e aí a menina não se convertia. Ela gostava até do pessoal da igreja, mas ela gostava era dele mesmo. E por conta dele ela vinha, mas ela não se converteu. Então, ele tinha um temor a Deus, ela era diferente. Não era a mesma vibe, não era a mesma frequência, não era o mesmo Wi-Fi, quem entendeu? Não era o mesmo Wi-Fi. Então, chegou um dia, eles já estavam casados, tinha filho, tinha umas dificuldades aqui e ali, ela não gostava muito de vir à igreja, queria faltar, que não queria levar o filho na igreja, ele queria levar o menino para a igreja, e tal, foi levando, até que um dia, eles foram numa festa, chegou na festa, botaram umas músicas lá, bem sensualzona, bem sensual, e tal, e aí, a moça se empolgou, e ela se empolgou, e ela soltou a franga. A velha mulher voltou com força. Ele foi falar com ela na festa. Pô, estou passando vergonha. Está pensando o quê? E papapá. E aí ela falou, que nada, você é quadrado, você é de igreja, você é fundamentalista, você é... E o pau quebrou. Que ele não gostou da forma que ela estava dançando. E aí, depois eles foram discutir e tal. Enfim, o divórcio chegou. E uma criança viu seu pai e sua mãe se separando. Eu não estou acusando quem divorciou não, tá? Porque eu acho que essa é uma dor que eu não quero de forma nenhuma apertar a ferida. Mas eu preciso alertar, porque senão você divorcia de novo. Eu preciso falar da dor que é para uma criança quando isso acontece. É uma dor muito grande. Não, meus filhos entenderam bem. Mentira. Nenhum filho entende bem. Eu estou mentindo para você. Você quer acreditar? Mas todo mundo avisou para ele, avisou, mas ele estava num relacionamento que Deus não tinha para ele. Ele resolveu apostar. Podia dar certo? Podia. Ele resolveu arriscar. Deu errado. Quando eu estudava na PUC, minha primeira faculdade foi faculdade de informática. Me formei aqui na PUC do Rio de Janeiro. Toda semana tinha festa. Sexta-feira, eu com meus 18 anos, 17, 18 anos, sexta-feira, a mulherada já ia arrumada para a boate. Já ia para a aula com a roupa da sedução. Os hormônios do menino de 18 anos, nenhum convertido, nenhum. Eu falava, converte o hormônio. Aceita Jesus, os hormônios, não. Você aceitou, a gente não. Essa é verdade. Toda semana, festa da administração, festa da psicologia, festa da comunicação, aquela mulherada linda para lá e para cá, e papapá. Sabe quantas festas eu fui? Nenhuma. Porque você é forte. Não, porque eu sou fraco, eu sei minha fraqueza. Então, porque eu sou fraco, eu não brinco com fogo.
Só morre afogado quem sabe nadar, irmão. Quem não sabe nadar não vai para o fundo. Então, eu fiz uma escolha. Eu não vou me colocar numa situação de uma tentação. Eu não vou me colocar numa situação que talvez eu não consiga resolver. Então é melhor falar não aqui do que falar não lá. Por 2 motivos eu fiz isso. Primeiro, temor a Deus. Segundo, amor ao meu pai. Para honrar meu pai, que era pastor na ilha do governador. 2 motivos: temor a Deus e honra meu pai. Muita coisa que acontece de bom na minha vida, eu tenho certeza que é porque eu honrei a Deus e eu honrei meu pai. Quem não quiser fazer isso, que pague as consequências. Eu decidi viver isso. Então eu fugi. Ah, você estava com medo? Estava. Elas eram tão bonitas que eu fiquei com medo mesmo. Escolha, porque eu queria casar com a mulher de Deus e casei. Eu queria viver uma vida com a mulher que eu amasse, que a gente construísse uma vida para sempre, e foi o que Deus fez. Você tem que fazer escolha na vida. Se você estiver no lugar errado, você quer que dê certo? Se você estiver com amizades erradas, eu tenho uns amigos meus, vão lá para casa, eu não compro a bebida para eles não, mas eles enchem a cara, que eles levam, eles mesmos levam, pastor, eles enchem a cara na minha casa. Então, você acha legal os caras ir para a tua casa e encher a cara, só porque eles levaram a bebida? Você acha legal? Você acha bom? Ou na sua casa as suas regras? Só para isso que não tem negócio de minha regra. Os teus filhos estão vendo os seus amigos enchendo a cara, estão achando bonito. Os seus filhos estão vendo os seus amigos mamados, falando besteira, eles estão achando bonito, eles estão achando legal. Você está permitindo, está tudo bem, parabéns para você. Ei, quem está no lugar errado, não espere que dê certo. A surpresa ruim, você não vai ficar fragilizado se você estiver onde Deus quer que você esteja. Segundo, a surpresa ruim não vai fragilizar você se você tiver maturidade para saber que todos vivem surpresas ruins. Versículo 8 vai dizer: quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo. Querido, Davi era homem de Deus, Davi estava com Deus. Davi, diz a Bíblia, que era um homem segundo o coração de Deus, mas tinha gente querendo matá-lo. Você pode estar na mão de Deus, você pode ser fiel a Deus, ei, tem problema. Para de se fragilizar achando, só comigo, só na minha casa, só na minha família, como Deus permitiu. Ei, está todo mundo enfrentando suas lutas. Você está achando que você é uma exclusividade do problema? Você está achando que só na sua casa tem problema? Você está achando que só na sua vida tem problema? Você está dizendo que Deus é injusto? Você vai enfrentar e não vai se fragilizar no seu problema se você tiver maturidade para saber que mesmo você andando com Deus, todo o exército filisteu quer a sua vida, quer acabar com você. Foi o que aconteceu com Davi. A bonança é curta na vida dos reis. Quando um rei tinha bonança era pouco tempo, daqui a pouco o problema pipocava. Na vida da gente é igualzinho. Que maturidade de leitura de vida é essa, de que você fica achando que Deus não está valendo a pena, estar em Cristo não vale a pena, ir à igreja não vale a pena, estar na célula semanalmente não vale a pena, porque mesmo fazendo isso tudo você ainda teve problema. Ei, que criancice é essa? Eu fui visitar uma mulher no hospital, riquíssima, muito rica. Ela parecia uma caveira, de tão fragilizada que estava, uma mulher bonita. Estava muito feia. Um câncer acabou com ela. E ela veio a falecer. No mesmo período, eu fui fazer uma visita num hospital público na Zona Norte. E cheguei lá e encontrei um homem pobre, um homem simples, classe média baixa. E ele estava que nem uma caveira também, por causa de um câncer. O câncer bate na casa do rico,
bate na casa do pobre. O rico pode fazer um tratamento que o pobre não pode, mas o rico não compra a cura, como o pobre também não. Um dia, um empresário rico me procurou, desesperado, porque o filho estava se envolvendo com droga, maconha e cocaína. E ele chorava. Não muito tempo depois, uma senhora da nossa igreja, que mora numa comunidade, me procurou. Qual era o problema? O filho envolvido com droga. A mesma situação. Na Bíblia, a gente tem homem de Deus, que os filhos se tornam homens de Deus. E na Bíblia nós temos homem de Deus, que os filhos viraram homens de Satanás. Todo mundo pode enfrentar problema. Que história é essa de se abater como se o teu problema fosse o único do mundo, o maior do mundo? Nós temos que ter diante dos problemas o quê? Maturidade de saber, se veio para mim, esse é o meu, o outro tem o dele, eu tenho que lidar com o meu e o outro que aprenda a lidar com o dele, mas ninguém é melhor do que a gente, porque não tem problema, todo mundo tem problema, quem está entendendo? Mas em terceiro lugar, a surpresa ruim não vai fragilizar você, se você decidir enfrentar a dificuldade. Pastor, quando eu estou com uma dificuldade, eu paro, eu fico observando, às vezes não dá para parar, às vezes não dá para esperar. Diante da dificuldade, você tem dois caminhos, ou enfrenta ou recua. Ficar parado é a mesma coisa que recuar, porque a dificuldade quando vem, se ela te vê aqui, ela te pega aqui, se você recuar um pouco, ela te pega também. Mas dá uma olhada no que aconteceu no versículo 8. Foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Davi saiu de Jerusalém para enfrentá-los. Por que ele saiu? Quem sabe? Eu vou te falar por quê. Porque se o exército filisteu vem até a cidade, ele bota fogo na cidade, ele mata as mulheres, ele mata as crianças. Se ele prevalecer, ele vai aniquilando quem estiver pelo caminho. Então Davi vai ao encontro dos filisteus no campo de batalha, para proteger a cidade, para eles não queimarem a cidade, não queimarem as plantações da cidade. Porque se queimar as plantações, as crianças não vão ter comida, as pessoas não vão ter comida. Então Davi, ele vai para o desafio para blindar sua cidade, para proteger sua cidade. Quando você não vai para o desafio, você permite que o desafio, que a dificuldade alcance a tua casa, alcance a tua família, alcance quem você ama. Se você não vai contra a dificuldade vai se avolumando, vai tomando espaço, vai chegando até aquilo que você lutou para ter, aquilo que você demorou para construir, a família que você ama de verdade. Ele foi para lá, falou, vamos em direção a eles, não sei nem como vai ser, mas nós vamos em direção a eles. Davi decidiu enfrentar a sua dificuldade. Ele não ficou parado. Uma pessoa ficou desempregada. Pastor, perdi meu emprego. Falei, é mesmo, irmão? E aí, o que você vai fazer agora? Tal? Eu vou tirar uns meses de férias. Trabalhei muitos anos, pastor. Depois eu vejo isso. Eu olhei e falei, cara, mas você vai tirar férias, desempregado? Vou aproveitar, tirar uns meses aí, dar umas viajadas, sei o quê, e pá. E eu sabia que não era alguém de tantas posses, era uma pessoa classe média. Falei, cara, tudo bem. Tirou lá 2 meses, 3 meses, para dar um relax. E o dinheiro indo. E viagem, tu não sabe quanto vai gastar. Aí, voltou, foi procurar emprego.
veio a crise, aquela época do impeachment da presidente Dilma. Uma crise no país, ninguém contratava. E aí, que o dinheiro está indo embora e não aparece emprego. Aí começa a subir o quê? A tensão. Começa a subir o quê? O nervosismo. Começa a bater o quê? Desespero. Por quê? Porque adiou o enfrentamento de uma dificuldade. Porque adiou o enfrentamento. Não, tudo bem, vou procurar emprego, tal, e no final de semana vou dar uma passeada, vou aqui por perto, vou visitar alguém, beleza, mas tirar férias para depois procurar emprego, quem é assalariado, como? Toda vez que você adia o enfrentamento de uma dificuldade, você não sabe o tamanho que a dificuldade vai ter. A violência está do jeito que está no país, por quê? Porque foram adiando o enfrentamento das situações de violência no país, foram adiando, a violência vai aumentando, o crime vai aumentando, e agora, para poder resolver isso, talvez mais gente morra, tanto do lado dos criminosos, quanto do lado dos policiais, e Jesus ama a todos, quer salvar a todos. Não resolve agora, morrendo um, para resolver agora, vai morrer 1000. Infelizmente. Por quê? Porque adiaram a resolução de um problema social, de um problema de violência, de um problema grave no nosso país hoje. Nós precisamos entender que quando tem uma dificuldade, você tem que enfrentá-la. Davi falou, vou enfrentar. Ele fez a mesma coisa com Golias. Quando Golias veio todo grandão em direção a Davi, diz a Bíblia que Davi foi em direção a Golias. O Golias se assustou. Um gigante, um homem de quase 3 metros de altura, e vem Davi contra ele, um molequinho, ruivinho, bonitinho, vindo em direção a Davi, assustou, porque ele não espera a dificuldade se avolumar, ele peita. Você não vai se fragilizar se você decidir enfrentar a sua dificuldade. Mas em último lugar, a surpresa ruim não vai fragilizar você, se você, ao invés de se fragilizar, aprender a consultar Deus e obedecer. Aprender a consultar Deus. Pastor, por que aprender? Porque a maioria das pessoas não sabe consultar Deus. Sabe quando as pessoas dependem de Deus? Quando o seu controle pessoal acabou. Quer ver uma pessoa confiando em Deus para valer? Está num leito e o médico disse, é grave, hein? Aí, meu irmão, quando o médico fala, não sei mais o que fazer, todo mundo consulta a Deus, pede para Deus, busca a Deus, porque agora caiu a ficha, você não se basta. Mas o ser humano, ele tem um espírito de independência. Enquanto ele acha que o dinheiro dele, as conexões dele, a visão dele, o empreendedorismo dele, a capacidade dele é suficiente para sanar um problema, ele confia nisso. Poucas pessoas consultam Deus para o seu dia a dia. A maioria das pessoas toca a vida. E só quando o negócio tomou uma proporção esquisita, a dificuldade ficou maior, aí essas pessoas dizem, Senhor, o que tu queres que eu faça? Senhor, o que tu queres que eu faça? Deveria ser o dia a dia, deveria ser para coisas normais do dia a dia. Olha o versículo 10, no versículo 10 vai dizer assim, Davi perguntou a Deus, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu, vá, eu os entregarei nas suas mãos. Davi falou, Senhor, saí da cidade, porque eu quero proteger minha cidade, mas aqui, o que eu faço agora? Estou caminhando, não estou parado não, mas aqui, o que eu faço?
O Senhor vai me entregar aos filisteus? Eu me rendo, eu fujo, o que eu faço? E Deus fala para ele, aqui, eu vou te entregar aos filisteus, vai para cima, vai para dentro, passa a confiança para o exército, diz para o exército, vai dar certo. Quando eu olho para você e falo aqui, ó, nós vamos construir o maior envio de missionário que esse Brasil já viu, nesse novo templo aqui, você fala assim, ele é maluco? Ele é doente? Ele viajou na maionese? Nós estamos falando de uma obra de 100 e tantos milhões de reais. Nós estamos falando de uma coisa maior do que nós. Mas se você consulta a Deus, se você fala com Deus, se Deus te entregou uma visão, ei, vai vir, vai chegar, vai ter oferta que eu nem imagino, vai ter gente botando 10 milhões, vai ter coisa espantosa, ei, se Deus falou, vai rolar. As loucuras, isso aqui foi loucura também, as quase 100 igrejas é loucura também. Tudo é loucura, a creche é loucura, a comunidade terapêutica é loucura, a escola, a melhor escola do país, a Atitude School é loucura. Tudo é loucura, mas quando Deus foi consultado, Deus confirmou, ei, vai ter que dar certo, porque Deus não falha. Você precisa consultar Deus para o banal. Vai fazer uma amizade, vai fazer um negócio, vai fazer uma parceria, vai publicar uma foto no Instagram, às vezes uma foto no Instagram te queima. Mas você não pergunta para Deus, você sai postando. Pô, aqui o fulano aqui é empresário, o pai tira a foto, só não falou o ramo dele, venda de cocaína. Empresário. A gente se lasca por pouco. A gente se arrebenta por pouco, por não aprender a consultar Deus. Pastor, mas como que eu consulto Deus? Primeiro, fale com Deus em oração. Fale com Deus em oração. Aprenda a conversar com Deus. Fala, Senhor, faça ou não faça esse negócio? Eu preciso de uma resposta. Eu estou com uma dúvida danada. Vale a pena ou não vale? Senhor, é para eu ou não é? Paro ou sigo? Como é que eu faço? Senhor, pergunte para Deus. Segundo, confie que a Bíblia responde. Uma das formas de Deus falar com você é na Bíblia. Confie que a Bíblia responde. Ah, pastor, como é que eu faço? Unidunité, salamé. Não. Você está fazendo a leitura anual da Bíblia? Está fazendo? Está lendo o quê? Que livro? Jeremias? Ali Deus acha uma vírgula para você. Deus acha 2 pontos para você. 2 pontos, opa, é aqui. Deus fala. A palavra é viva, o Espírito Santo revela. Terceiro, se mantenha atento ao Espírito Santo. Como assim? O Espírito Santo pode usar qualquer coisa para falar contigo. Pode usar uma canção que foi cantada aqui hoje. Pode usar a palavra. Por exemplo, eu tenho visto tanto problema nesse negócio de a menina foi dormir na casa das amiguinhas, o menino foi dormir na casa dos amiguinhos. Cara, nós não estamos vivendo um tempo bom para isso, para dormir na casa de amiguinho. Deus tocou no meu coração de te falar isso aqui, pai, mãe, negócio de dormir na casa de amiguinho não está legal não. Está legal não. Melhor não dormir na casa de amiguinho. Mas ela criança chora. Sou eu que não vou. Só você que não voa. Dane-se. Toma um dane-se aí legal. Eu não vou ser culpado amanhã de que eu cedi. Pastor, por que você está falando isso? Não sei, mas eu estou falando. Hoje é o dia de falar isso. Então, fica atento ao Espírito, que talvez Deus está falando contigo. Fica atento ao Espírito. Se eu te contar, a pessoa que eu conhecia, gente boa pra caramba, comi na casa dele várias vezes, maneiro comigo, que abusava das amiguinhas do filho, das amiguinhas da filha, foi preso. Se eu te contar, tu não acredita. O maior susto que eu tomei quando eu soube disso.
Cuidado. Cuidado. Fica atento ao Espírito, o Espírito está falando. Se você está, Deus me dá uma resposta, Senhor, na palavra, estou querendo, não entendi ainda, não entendeu, não vai. Mas Deus pode estar usando uma outra fonte, um outro caminho, uma outra situação para falar ao seu coração. Em último lugar, quer aprender a consultar Deus? Desenvolva a obediência. Deus não vai ficar respondendo consulta de quem não quer obedecer, não, amigo. Você quer que Deus responda do seu jeito. Pastor, estou namorando esse menino aqui, ó. Pastor, dá uma olhada no visual, isso parece um deus grego. Pastor, é vagabundo. É sem vergonha, eu sei, pastor, mas pastor, eu estou orando para Deus mudar a vida dele, porque eu não quero abrir mão desse peitoral, desse tanquinho definido, pastor, olha isso, pastor. Pois é, querida, você não quer a resposta do papai do céu, você quer que Deus fale o que você quer ouvir. E você vai achar profeta para falar o que você quer ouvir, está cheio por aí. Está cheio de profeta aí. Está em falta os profetas que falam assim: ei, amigo, vai parar de acessar pornografia quando? Está faltando os profetas que falam assim: vem cá, vai continuar ganhando esse dinheiro aí ilegais? Esse profeta tem falta no mercado, esses estão em falta, mas o eis que te digo, meu servo, tal, você foi livre de um câncer agora. É mesmo, não deu nem para saber. Esse está cheio por aí. Os que apontam o pecado e chamam para salvação e santificação, esses estão difíceis. Você quer achar alguém para falar o que você quer ouvir? Você vai conseguir. Parabéns para você. No dia do juízo final, você fala assim: não, mas eu achei lá um Balaão para mim. Eu achei alguém lá que falou o que eu queria. Eu achei. Está tudo bem. E Deus vai falar assim: pois é. A pregação de domingo você não quis. Não pergunte a Deus se você não quer obedecer. Quando eu perguntei a Deus se eu tinha que ir para o ministério, era muito difícil para mim obedecer. Eu tinha outros planos. Eu estava fazendo o caminho de outros planos. Eu não estava sem projeto. Eu não estava sem bússola. Eu estava com a bússola e um projeto do meu coração. Eu queria ser um grande empresário. Mas como meu pai não tinha dinheiro para me dar, eu tinha que primeiro trabalhar para fazer um dinheiro para começar alguma coisa. Eu estava indo bem no projeto. Mas quando Deus falou: ei, você vai ser pastor. Tá, aonde? Mandou para Ipatinga. Tinha um lugar mais perto? Não, senhor. Não, é lá. Eu tive que obedecer. Hoje você olha para a minha vida e fala: poxa, quanta coisa Deus fez, né? Legal. Mas eu tive que obedecer 28 anos atrás. Na verdade, 32 anos atrás, quando eu fui para o seminário, fazer os 4 anos de teologia sem saber o que ia ser da minha vida. Continuei trabalhando e fazendo teologia. E dando o meu melhor. Tentando tirar as melhores notas, tentando ser o melhor aluno do seminário. Eu não aceitava nenhuma nota que não fosse a minha melhor. Se eu não conseguisse o 10, está tudo bem. Mas eu queria, já que era chamado, tinha que ser o melhor. O chamado precisa do melhor da gente quando você ainda não é pastor, quando você é membro, quando você é líder de uma célula, quando você é líder de uma área da igreja. Quando você entra na igreja, vê um papel no chão, ei, pega também, porque você é parte da igreja, é a sua igreja. Se você vê um problema acontecendo, você vai lá, tenta solucionar, chama alguém para ajudar, porque é a sua igreja. É a excelência da sua vida aqui que vai te fazer ter a excelência que o Senhor quer te levar lá. As dificuldades virão, mas nós não vamos nos fragilizar. Como? Se a gente se vê onde Deus quer. Se a gente tiver maturidade para saber que todo mundo vive surpresas ruins. Se a gente decidir enfrentar dificuldade,
e se a gente não se fragilizar, mas decidir consultar e obedecer ao Senhor. Curva a sua